Pensar em algo novo que fizesse sentido desde criança. Olá, boa noite, pessoal. Vamos chegando. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. De criança que só quer brincar. Olá, vamos chegando, pessoal. A Rô chegando, Shirley, Fátima, boa noite. Silvana, bem-vinda. Lourdes. Helenzita já está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos lá. Vamos chegando. Hoje vamos falar sobre o poder da liberdade, né? Começando aqui com essa música do Charlie Brown, que traz pra gente toda essa energia da liberdade, né? De buscar o nosso lugar ao sol. Estamos chegando, pessoal. Boa noite. É isso aí. Vamos chamando as meninas aqui para estar comigo nessa noite. Para a gente conversar um pouquinho sobre o poder da liberdade. E aí, convidando vamos lá, Shirloca também para estar aqui comigo ao vivo. Aí. Chegando. Boa noite. Boa noite. É isso aí, Kathleen chegando também. Vamos lá, pessoal. Hoje a reflexão da noite é sobre o poder da liberdade. Então vamos lá trazer aí mais um assunto, né, para ser contribuição. Vamos lá, aceitando a Shirley aqui, por algum motivo não tinha ido o convite para ela, vamos lá. Agora eu acho que foi. Isso aí, vamos conversar aí. Tô tentando te chamar, Shirloca, vou mandar mais uma vez, ó, já tem um convitinho aberto, vê se não tá ali para você aceitar. Estamos te esperando aqui, nessa noite. Vou tentar chamar mais uma vez, mas ele não deixa, ele tá aberto aqui. Opa. Mais uma vez, Shirley, expirou o convite, vamos ver se agora vai. E foi. E aí? Então, uma empreendinha aqui, né? Já vou começar contando para vocês que hoje eu tô com o batom que ganhamos de nossa Mega Master. Estou todo mundo de batom novo, todo mundo de batom novo. Novinho, gente. Só na propaganda de presente. Prata que não sabe passar batom, né? Já passei no date também. Mas é engraçado, né? A já tirou os batons intuitivamente. Mas essa cor tá na minha paleta. A gente até abriu o relatório da minha consultoria de imagem e tá lá, essa cor tá relacionada. Então, assim, não foi por acaso, né? Tá tudo dentro do... Nada por acaso. Nada por acaso. Aí. É isso aí, meninas. Vamos lá. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder da liberdade, né? A liberdade. Já vou começar aqui conversando com as meninas que estão
nos assistindo. Então, eu quero convidar vocês a colocarem aqui no chat o que é liberdade para vocês. Né? Então, tenta colocar ali uma palavrinha, né? Uma frase curta ali. Como vocês interpretam a liberdade? O que é que vocês buscam quando a gente fala assim, nós estamos a caminho da liberdade? O que é essa liberdade para vocês? Coloquem aí no chat para a gente conversar, né? Para a gente aí trocando umas ideias e ter um pouquinho da interação de vocês também, né? Trocar realmente, né? Nessa mesma energia que estamos nós três aqui, integrar vocês todas nesse bate-papo. Então, vamos colocando ali para a gente, né? Acrescentar aí na nossa conversa dessa noite. Então, vamos lá, né? Falando, então, a liberdade. Sobre o poder da liberdade, né? A gente, assim, sempre que a gente tem um tema, a gente traz o tema, tem um intuito, um propósito dentro de uma linha que a gente vem trazendo de ideias, né? Na semana passada, a Shirley trouxe uma recapitulação dos assuntos que a gente abordou recentemente e o porquê a gente está falando de cada um deles, né? Então, o poder da liberdade ele vem agora para fechar essa linha editorial que a gente trouxe até agora, que está muito associada a tudo que foi tratado no retiro, e que fala muito do trabalho que a gente vem fazendo dentro do Terapeuta Master, né? Dentro do curso mesmo, né? Da formação, das pessoas que estão participando mais próximo da gente. Então, são assuntos que a gente recorrentemente tem abordado e que a gente entendeu ser contribuição nesse momento, né? Trazer aí para que todo mundo pudesse conhecer um pouquinho mais a fundo cada uma dessas teorias, né? Tô olhando aqui se o pessoal já começou a colocar no chat. Vou convidar mais uma vez quem entrou depois aí. Então, vamos colocar no chat, né? O que é essa liberdade para vocês? Quando a gente fala assim, né? O poder da liberdade. O que você entende com esse poder da liberdade? Que liberdade é essa que você busca, né? Então, coloca ali no chat uma palavra ou uma frase curta, né? A Regina já colocou. Liberdade, fluir, fazer o que o coração sente. Helenzita vai poder falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Por enquanto, vamos só deixar no suspense. Vamos só ler a opinião delas aqui. E depois a gente comenta um pouquinho mais, né? O que faz sentido, o que está alinhado ao que a gente vai trazer hoje, né? Liberdade é aceitar a vida como ela é. Silvana colocando aqui, muito bem. Vamos lá. Viver o aqui e agora, sem passado e futuro. Perfeito, mas um tanto difícil, né? Vamos lá. Tem várias colocações aqui. Aceitar a vida como ela é, faz muito sentido. E vamos lá. A gente, né? Quem não colocou ainda no chat, por favor, né? Vamos participando, interagindo para a gente entender esse conteúdo, né? Para a gente sentir um pouquinho mais o que vocês sentem também. A gente cresce junto, a gente vai fazendo essa troca realmente, assim como nós três estamos fazendo aqui ao vivo, né? Com vocês aí nos bastidores também a gente faz essa troca. Então vamos lá, começando trazendo um pouquinho do recado que a gente quer entregar hoje para vocês, né? Sobre essa questão de poder da liberdade. Então a gente sempre se prepara antes da live, faz algumas pesquisas, e aí uma frase me chamou a atenção e eu falei, cara, faz sentido, é isso. Né? E essa frase, ela me dizia que liberdade e necessidade são conceitos opostos e contrários. E aí, quando você vê essa frase, você fala assim, será que é isso mesmo? Liberdade e necessidade são coisas, né, que a gente normalmente não correlaciona. Mas aí me remeteu um pouco à pirâmide de Maslow, né, que a gente conhece. Quem não conhece ainda, é um conteúdo fácil de encontrar na internet, né, é uma teoria bem simples. Mas assim, por que liberdade e necessidade são conceitos opostos e contrários, né? Então, quando a gente começa a olhar lá, o que é a pirâmide de Maslow? Então, é uma pirâmide que estrutura todas as necessidades do ser humano, né? E aí ela começa lá com as necessidades mais básicas. Então, na base da pirâmide, o que é mais largo, vamos dizer assim, mais volumoso, a gente tem as necessidades fisiológicas, né? Que é o comer, beber, se reproduzir, né? Então, o sono, tá tudo dentro dessa necessidade básica. E assim, seguindo a teoria da pirâmide de Maslow, a gente precisa ir subindo esses degraus, a gente precisa ir atendendo essas necessidades. E, teoricamente, você não consegue atender uma necessidade de cima se você não tem a de baixo saciada, né? Então, a gente começa atendendo as nossas necessidades como ser humano, né? As necessidades fisiológicas, para num segundo momento, quando eu tenho essas necessidades fisiológicas atendidas,
eu passo então para as minhas necessidades de segurança, que é o próximo degrau da pirâmide. Aí eu começo a olhar para ter uma casa, um teto, que seja seguro, onde eu possa colocar meus filhos em segurança, onde eu possa prover o necessário para segurança, né? E aí eu começo a olhar para o bem-estar. Então, vem num segundo momento, depois que eu atendi, saciei todas as necessidades fisiológicas. Partindo, uma vez saciadas essa, eu posso passar para o próximo degrau, que é a necessidade de amor, de relacionamento, de interação social, né? Então, eu não consigo saciar essa necessidade de ter um relacionamento saudável, estável, e aí entra, quando a gente fala em relacionamento, nós não estamos falando só de casal, a gente está falando de família, de amigos, né? Então, todos os relacionamentos. Eu consigo olhar para isso quando eu já consegui saciar todas as necessidades fisiológicas, minha família está segura, eu me sinto seguro, e aí eu começo a olhar para isso, né? Então, amor, relacionamento, interação social vem nesse momento. Saciado isso, aí eu consigo olhar para a estima. Então, primeiro eu olho para o amor, e aí entra o amor próprio também, né? Então, eu preciso me amar, eu preciso para passar para esse próximo degrau que é o da estima. E aí entra a autoestima, a confiança em relação a outras pessoas. Então, eu começo a ampliar os meus horizontes em termos de relação quando eu tenho essas necessidades anteriores saciadas, né? E o último degrau da pirâmide é a realização pessoal, que entra aí, né, os nossos propósitos, os nossos objetivos de vida, o correr atrás, né, solucionar todos os problemas, o ter amor aos problemas, né? Então, alguém que não tem necessidades fisiológicas básicas atendidas não consegue ter amor por resolver problemas. Porque o problema básico dela é dar de comer aos seus filhos, é se alimentar, né? E aí, por que eu estou trazendo todos esses conceitos, né? Quando a gente olha para a ideia inicial, né? Liberdade e necessidade são conceitos opostos e contrários. Então, me faz refletir que se eu não tivesse a pirâmide de Maslow completa e atendida, que essas são as necessidades básicas, né? Eu não consigo pensar em liberdade. Eu não consigo me pensar como um indivíduo livre, né? Que pode fazer escolhas enquanto eu estou focado no essencial, né? No básico. E aí, o que isso tem a ver com todo o trabalho que a gente está fazendo até hoje, né? Dentro desse projeto do Terapia em Ação, dentro do curso que é o Terapeuta Master. Todo esse movimento, a gente fala assim, é um encontro de almas, né? Pessoas com propósito semelhante. Então, a gente tem trabalhado muito com pessoas terapeutas e não terapeutas, mas pessoas que chegam até nós, no propósito de colocar essas pessoas para a vida, né? De fazer os movimentos, de ter a sua independência financeira, de trabalhar, de fazer renda, de saciar essas necessidades. Então, parece bobo quando a Gel fala assim, né? Você tem que valorizar o seu trabalho, você não pode atender de graça, você precisa colocar valor naquilo que você entrega. Mas a gente está falando disso. Porque um dos valores do projeto Terapia em Ação, que é um valor da Gel, que acho que é um valor de todas nós, é a liberdade. Só que para a gente chegar nesse ponto de liberdade, ninguém consegue ser livre se não tem dinheiro para comer, né? Se não tem dinheiro para prover uma moradia segura para sua família. Então, a gente vem trabalhando sempre com esse foco, né? De sarar o que te impede, o que te bloqueia, de ir para a vida, de trabalhar, de buscar por si mesmo, né? Toda a saciedade desses níveis, para que então a gente possa começar a conversar sobre liberdade. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Né? A gente não consegue falar em liberdade enquanto a gente não sacia todas essas necessidades. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. A partir daí, então, eu passo a palavra para a nossa Shirloka para aprofundar um pouquinho mais desse conceito de liberdade, né? O que a gente tem aí por trás dessas ideias tão interessantes. É isso aí, meninas. Boa noite a todas aquelas que nos assistem, quem está aí firme e forte com a gente, todas as semanas. E como a Sônia já trouxe, né, a gente sempre traz uma reflexão, né, trazendo para questões práticas da nossa própria vida. Acho que essa que é a nossa ideia central, né, o que a gente pode colocar em prática. E vindo nessa linha, né, de reflexões que nós vemos até agora, essa questão da liberdade por ser um valor muito nosso, né, e dizer para você assim, totalmente conquistada,
vamos dizer, estamos todas em processo, né? Então, a liberdade, ela é construída, né? Ela vem gradativamente, a gente vai conquistando a nossa liberdade. Uma liberdade financeira, uma liberdade emocional, né? Trazendo ela como um todo aí, todos os aspectos da vida, a gente também precisa trazer essa liberdade. Vocês estão me ouvindo Só bem, vou gente? Estou com um interromper pouquinho um de retorno. pouquinho, só vou interromper um pouquinho e pedir para ela fechar o microfone enquanto a Shirley fala, que acho que tá dando um retorninho ali. É só pra gente. Um Tá dando um ecozinho. chiadinho, exatamente. E aí vou aproveitar essa interrupção para falar, né? Boa noite, Marilda, boa noite, pessoal que chegou depois aqui com a gente. Nós pedimos para o pessoal que está nos ouvindo colocar aqui no chat qual é o conceito de liberdade, quando a gente fala, né, o poder da liberdade. O que você entende com essa liberdade? Né, traz aí para a gente, para depois a gente fazer um apanhado geral dessas ideias. Vamos lá, te passando, devolvendo a palavra aí, Shirley, pode ser. Então, gente, trazendo a liberdade como conceito, né, conceito de dicionário, coisas assim, a liberdade ela traz como definição um grau de independência, né? É a capacidade que nós temos de agir por nós mesmos. E aí a gente vai ter algumas questões, né? Ela é uma palavra que ela vem do latim, do libertas, que aí traz a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a sua própria vontade. E aí, mais para frente, nós vamos perceber que nem tudo é exatamente somente da nossa vontade. Né? A liberdade, a gente ouve muito falar da questão do nosso livre-arbítrio. Nós temos o poder da escolha, né? A gente pode escolher entre o que fazer e o que não fazer. Né? Então, nós vamos bater em algumas questões aí. Num conceito mais do direito, né? Vamos trazer para o jurídico, a gente sempre vai pegar nessas questões de leis morais, né? Então, a minha liberdade, ela termina quando começa do outro. Então, sempre a gente tem uma regra, existe uma lei, algo que a gente precisa respeitar. Filosoficamente, né, a independência do ser humano, nem sempre somos tão independentes assim, né? Filosoficamente falando, nós temos outras questões que nos impedem de ser totalmente livres. Né? A gente sempre depende de alguém. Para eu ter o meu prato de comida na minha mesa, eu precisei de alguém para plantar, eu precisei de alguém para colher, eu precisei de alguém para revender. Né? Então, nós trabalhamos em cadeia, nesse sentido de rede, né? de alinhamento nessas redes. Então, assim, a liberdade, às vezes, quando você pega algumas pessoas falam, é porque eu sou totalmente livre, gente, nós temos grande parte, né, de liberdade de escolhas. Né? Saber escolher faz parte da liberdade, mas nós não conseguimos ser totalmente livres porque a gente vive em sociedade. Né? E além disso, né, nós, enquanto essência, a nossa essência divina, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre tem que pensar no nosso bem-estar e de quem está próximo da gente. Né? Então, a liberdade, ela como essência, ela traz esse conceito do amor divino. Né? Então, assim, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Né? Eu posso tudo, mas até que ponto eu posso tudo? Desde que não me prejudique o meu irmão, né? Desde que não prejudique outra pessoa. Tudo que eu vou fazer, que de repente eu traga, que seja em benefício, né, da coletividade, não só para mim. Né? Então, essa minha liberdade, ela é, querendo ou não, um pouco cerceada por esses conceitos também do amor divino. Né? E aí a gente vai trazer também outras questões em relação à nossa identidade, né? Quem somos nós? Né? Quando eu me amo, né, eu sou capaz de me amar, não fazer nada para me prejudicar e nem prejudicar o próximo. E aí a gente tem essa coisa do... Quando eu sei da minha identidade, né, nada do que vem de fora me atinge. Eu sou livre também para falar não. Né? Eu sou livre também para não me ofender. Eu sou livre também para perdoar. Né? Quando eu recebo injustiças e me sinto magoada e não perdoo, eu fico num aprisionamento emocional, né? Então, todo aprisionamento que nós vivemos, principalmente emocionalmente, depende mais de nós. Então, quando a gente fala assim, não perdoo, então você está se colocando dentro de uma prisão. Qual é a liberdade que você quer alcançar? Né? Uma liberdade emocional, ela perpassa por essas questões. Né? Você liberta o outro para você também poder ser livre. Né? Então, são conceitos que eu acho importante a gente trazer. Assim.
hoje a gente está pegando assim, um pouco pesado assim, no conceito de liberdade em vários aspectos. Vocês vão perceber que tem muita coisa para ser pensada, né? É muito gostoso de se sentir livre, autônomo, né? Eu cuido da minha vida, eu faço e aconteço, né? Até o início de algumas lives minhas, né, dentro do meu Instagram, eu colocava, né, mulheres independentes. A independência, ela é uma certa ilusão dessa liberdade. Né? Até que ponto você é independente? Por isso que eu trouxe para vocês. A gente tem vários conceitos: a liberdade financeira, emocional, né, de estabilidade, a liberdade do ir e vir. Né? Então, em quais aspectos nós somos totalmente livres? Eu acho que totalmente ainda nenhum. Mas a partir do momento que a gente consegue ter conhecimento, né, ter esse autoconhecimento principalmente, sabendo da nossa identidade, né, de quem somos e o que devemos fazer para nós e para o próximo, a gente, né, estamos aqui nesse mundo para servir. Né? Eu falo, nós somos servidores de Deus. Então, sim, nós partimos de alguns princípios e essa liberdade tem algumas leis que elas devem ser seguidas. Os benefícios, né, de ser livre nesse sentido poder vivenciar em verdade, né, em integridade. A partir do momento que eu tenho a verdade, que eu tenho a minha verdade e integridade, sim, todas as minhas atitudes, elas podem ser consideradas livres, porque eu vou estar respeitando, né, uma lei maior, né? Então, a liberdade também tem limite. Tem, e tem, né? E como tem. Também. Também tem Pegar um limite. pouquinho o gancho aí do que você vem falando, eu acho interessante a gente olhar a liberdade como, não como um fim, mas talvez como um meio, né? A gente está nesse propósito de busca, de estar nesse caminho, nessa sensação de libertação de algumas amarras, né? E quando a gente fala em cura, quando a gente fala em terapia, a gente está falando muito disso, né? De coisas que a gente carrega, que pesam, que a gente se trava e que a gente deixa de viver novas experiências, né? Pegando aquilo que a Ellen sempre traz para nós nas lives. A gente está aqui num plano de terceira dimensão para viver experiências. Então, quando eu me bloqueio por medo, às vezes, de viver uma nova experiência, quando eu ou, né, essa questão do não perdão que você trouxe ali, né, só explicando um pouquinho mais detalhado esse conceito, assim. Quando eu estou... quando eu não perdoo alguém por alguma atitude, por algo que me machucou, que me feriu, aquela pessoa continua livre, né, dentro da liberdade dela, dentro do que ela, né, tinha de projeto de vida, ela continua seguindo. Quem fica parado no tempo, cultivando aquela prisão, sou eu, né? Então, eu que não perdoo. Então, por isso que o perdão é uma decisão. Eu decido soltar, liberar isso, seja lá o que aconteceu, já aconteceu. Então, existe alguma forma de reparar? Ok, não existe? Seguimos a vida, cada um com a sua responsabilidade por aquilo que aconteceu, mas caminhando em direção a essa liberdade, né? Usando isso como um mecanismo de realmente de elevação, né? De buscar esse propósito maior, essa conexão com a essência, com o que eu vim fazer nesse mundo, né? Então é muito legal a gente olhar para isso dessa forma, né? Então eu preciso ter essa liberdade como meta, porque se o meu objetivo é chegar lá, eu vou subir todos esses degraus, eu vou trabalhar para ter a minha independência, eu vou trabalhar para prover todo o necessário, para ter segurança, para tudo mais, porque o meu foco está lá na frente, né? Em ser livre, em ser alguém livre, em exercer esse direito de escolha para as possibilidades que o universo me traz, né? Uhum. E uma coisa que é muito importante a gente frisar também é que liberdade, ela exige responsabilidade. Né? A liberdade, ela exige essa responsabilidade. Então, agora eu passo a palavra para a Ellen, que eu acho que a gente tem mais coisas para trazer aí. Vamos falar Isso um pouco aí. mais desses limites da liberdade. Onde é que estão? Como que funciona? Tá ok o som, gente? Tá dando um microfone aí. Instagram, Mercúrio retrógrado, tá aí, né? A gente vai rebolando e vai chegando lá. Mas a gente não para, né? Eu achei interessante quando a Soninha trouxe, né, essa questão da liberdade, não como um ponto final, né?
como objetivo. Gibran fala isso, ele fala que a liberdade ele não é um valor como um ponto final, como um objetivo final, mas ele é como uma consequência do dever cumprido, de quando eu consigo executar o que deve ser executado. Isso dentro da minha autodeterminação, né? Que tem tudo a ver com o livre-arbítrio, a Sheila vem trazendo essa questão. O livre-arbítrio, ele nada mais é do que essa autodeterminação de entender que eu estou vivendo uma experiência, né, humana, que a gente está vivendo uma vida de evolução, de experiências mesmo, de crescimento, né, de desafios, porque essa nossa jornada aqui, esse conceito de liberdade puramente, né, não ligado a nada, né? A pessoa, eu sou livre, eu tô livre, não está relacionado a nada. Ele é puramente irresponsável, né? Não tem como ser livre sem estar ligado a nada, vivendo esse plano, nessa vida que a gente está vivendo. Então, aqui é uma vida de propósito, de desafios. Então, a nossa liberdade é um movimento, né? É um movimento de autodeterminação, do sentido evolutivo que eu quero dar para essa minha experiência. Se eu quero andar, né, alinhado com o bem, se eu quero andar, a gente está falando aí da dualidade, né, entre o bem e as forças, né, eu vou falar mais densas, né, que tem gente que, né, a gente acaba falando que não tem bem e mal, enfim, mas é entre as frequências mais densas, que é desse plano, que é dessa nossa existência aqui, né, na Terra. Então, o que acontece? Essa autodeterminação dessa escolha, isso é o nosso livre-arbítrio. O que eu quero fazer? Agora, que se tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Né? Que se tem que seguir um propósito, né? Que tem uma regra, em qualquer plano da existência existem regras a serem seguidas, em qualquer plano da existência existem leis a serem cumpridas, respeitadas, acho que essa é a melhor palavra, respeitadas, seja aqui, seja no plano multidimensional, sutil, enfim, espiritual, seja também lá nas regiões mais densas. Existe essa hierarquia de leis, né? Não sei se hierarquia seria a palavra certa, mas esse movimento de respeitar, né? De respeitar as leis. E aí é quando eu tomo uma decisão do que eu quero fazer. Isso é o meu livre-arbítrio, mas que eu tenho consequência e total responsabilidade sobre a minha escolha. Então, a gente fala no conceito da liberdade, e o conceito da liberdade, né, diferente do senso comum que a gente entende que ser livre é não ter que dar satisfação a ninguém, eu sou dono do meu dinheiro, eu trabalho a hora, eu levanto a hora que eu vou trabalhar a hora que eu quero, etc, etc, etc. Transcende isso não tem nada a ver com o sentido real da liberdade, que ela traz pra gente a autorresponsabilidade da nossa escolha. E que para eu estar de fato livre, eu tenho que estar dentro das regras. De quê? Desse sistema que eu escolhi seguir. Estou aqui na Terra, eu vou ser livre quando eu respeito as regras aqui, as leis que tem aqui desse plano. Eu estou no plano superior, eu também vou ser livre desde que eu ande de acordo com aquelas regras. E também na densidade eu também tenho que cumprir regras, porque senão, né, o bicho pega. Então, assim, o que é liberdade? É você fazer o que precisa ser feito dentro daquilo que você escolheu, que você determinou, se autodeterminou, executar, cumprir, viver, né? A gente tem aí a questão da liberdade de falar, né, de cultural, né? Cultura. Eu tô aqui em Minas, a gente tem um sistema aqui. A Chile lá em São Paulo tem outras regras. A gente tem lá, eu cheguei em São Paulo, tinha a questão da placa, do rodízio. Eu não posso pegar o carro e sair dirigindo se o meu carro não estiver dentro daquelas placas. Então, quando eu respeito essa regra, que é de São Paulo e Minas não tem, eu estou livre em São Paulo. Eu posso ir aonde eu quiser, porque eu estou dentro da regra. Então, a liberdade, ela traz essa autorresponsabilidade
de andar perante aquilo que eu me determinei seguir, né? Então, assim, é muito interessante. Um outro ponto que eu queria trazer, a Soninha travou aqui para mim. Ela tá travada para você, Shirley? Já me avisaram que tô Já falei com ela travada, aqui tô no. congelada aqui. Já falei com Já vamos resolver isso. Tá no roda aí. Mas eu tô te ouvindo. Vamos seguindo, então. Né? Instagram não vai, né, para a gente. Então, assim, um outro ponto que eu queria trazer é que muitas vezes a gente menospreza as nossas necessidades, né? Então, para viver uma vida aqui que eu tenho que cumprir algumas regras, né? Mas assim, essas regras que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. Eu vou trazer um conceito de Sartre. O Sartre, ele fala assim, que o ser humano, ele primeiro existe, e a partir daí, né, ele existe, ele nasce, depois que ele começa a desenvolver através das suas experiências. Aí, de novo, a gente volta lá naquele conceito de que aqui é uma passagem, né, de experiência. A gente tem que viver isso. A minha autodeterminação de estar dentro desse processo é o meu propósito que vai me levar a viver as experiências que eu preciso viver. Ou através dela que eu vou aprender e evoluir, e esse é o sentido da vida, crescer e evoluir. Então, o que acontece? Então, ele fala isso. Diferente de um passarinho que nasce passarinho, que cresce para cantar e voar e sol. O ser humano, a partir das suas experiências, ele vai se construindo. E ele se constrói dentro das experiências vividas, muitas vezes, dentro de nesse processo ele vai construindo suas várias máscaras, e a gente trabalha com isso muito, né? Traz aqui as questões, né? Desse embotamento, dessa repressão, e a gente vai criando máscaras, criando conceitos sobre nós mesmos que às vezes não é de fato o que nós somos. E então, assim, e a gente vai menosprezando a nossa necessidade, né, de se desenvolver. Então, para se ter coisas, a gente às vezes vai deixando esse nosso desenvolvimento para depois. E aí, o que eu acho triste de tudo isso, né, que eu ia trazer para a gente fechar a liberdade, é que você, quando você faz isso, você não está pensando que a vida ela é tão comprida assim, que eu posso deixar o meu desenvolvimento para depois, o que eu vim fazer para depois. E aí eu fico nessa coisa, nesse círculo vicioso, nessa coisa, eu falo que é entorpecida, né? Anestesiada, que eu não sei o que estou fazendo, que só sei o que tem que fazer por algum motivo. A Soninha entrou aí, agora ela já pegou a manha, né? A mãe, exatamente. Já pegou a mãe. Então, assim, aí o ponto que eu trago, assim, para a gente refletir é esse. Será que a vida ela é tão longa que a gente pode ficar deixando todo esse nosso processo de desenvolvimento para depois? Criando esse tanto de máscara, de tanto de repressão, né? Porque isso tudo é antagônico, né, ao amor divino, que foi também que a Shirley trouxe. Essa liberdade, ela está muito, né, do ponto de vista da espiritualista, que é a linguagem que a gente traz mais aqui. A liberdade, ela está quando eu consigo me libertar dos meus conflitos emocionais. Então, né, de frequências densas, de ódio, né, de inveja, de raiva, de medo, principalmente. Então, quando eu estou presa nisso tudo, eu não consigo atingir de fato, né? Quando eu tô presa nessas emoções, nesses conflitos emocionais, eu não consigo viver essa plena liberdade, né? Não é plena que eu queria falar. Sair dessa prisão, disso que me aprisiona. Então, assim, quando a gente fala de amor divino, a gente está falando de se libertar dessas frequências densas que nos aprisionam, né? Que é totalmente antagônico do que é esse amor neutro, esse amor ágape, né? Igual a Shirley traz, a gente fala amor neutro, ela fala amor ágape.
e amor divino não importa. Então é isso. Acho interessante esse ponto de vista, a gente conseguir fazer essa análise, porque a gente vai se deixando tudo sempre, 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 sempre para depois, e cada vez esse depois é cada vez mais uma prisão, né? Então, e assim, o mais interessante, né? Khalil Gibran também fala isso, que a liberdade é um tema mais falado entre as pessoas aprisionadas. Né? Quem busca mais por essa, ou seja, quanto mais a pessoa busca a liberdade, mais aprisionada ela tá, mais presa ela tá dentro dessas emoções, menos da liberdade de fato ela conhece, né? Então, era isso, né? Que eu ia trazer para vocês. Eu acho bem interessante esse conceito do Gibran, porque, assim, né, o que é a liberdade? A gente pediu para as meninas colocarem, até vamos dar uma olhadinha aqui, quem mais respondeu para nós. Eu não consigo acessar agora. Shirley, você consegue dar uma rolada no chat aí? Porque como eu tô no segundo, as mensagens anteriores eu perdi aqui. Travar. Dá uma olhadinha aí nos conceitos que o pessoal trouxe para nós, né? Pode ser Ellen também, traga lá. Só para ver se está alinhado com isso tudo que a gente falou, né? Sônia, peraí, tô vendo que a Sônia sumiu, travou. Entrou um monte de gente. A gente pode ir colocando aí também, que ainda dá tempo da gente poder elaborar com vocês. A Rita colocou, viver o presente com o coração leve. Essa leveza que é o que há, né, gente? Uma das coisas que é até engraçado, né? Mas algumas pessoas não acreditam que o orgulho e a timidez é um aprisionamento. Sim, são dentro. Quando você se liberta. Então, é um aprisionamento. Quando você se liberta de todo e qualquer preconceito próprio, de qualquer julgamento externo, você se sente mais livre para ser quem você é, para se manifestar. Né? A Simone colocou aqui. A Simone colocou aqui: eu tenho a liberdade de escolher qual semente eu vou plantar e me responsabilizar pela colheita do meu plantio. Perfeito, Simone, é isso mesmo. Né? Essa construção que a gente vem fazendo, né? Cada um ter a liberdade de plantar aquilo que acha que deve. Eu acho incrível, eu tô com uma assistida que ela fala assim: eu sei que o que eu tô fazendo hoje talvez ainda não é o meu ideal, mas eu tô plantando as minhas pequenas sementes. Esse é o caminho, né? Sim. Você tá tendo a liberdade de escolher o que você quer lá na frente, né? É uma construção, né, gente? A liberdade também, ela é essa construção. Uma das coisas, a gente sempre traz um filósofo daqui, outro dali, para vocês verem que a gente estuda, gente. A gente estuda pra caramba. Né? Então, dentro da filosofia também, Descartes traz pra gente uma frase que eu acho importante também. Age com mais liberdade quem melhor compreende as alternativas que precedem a escolha. E aí eu acho que casa com essa frase que a Simone trouxe. Né? Então, você tem essa liberdade de escolher. Então, essa ideia que precede essa escolha, né, essa semente que você está trazendo, essa liberdade que você traz de plantar o que você quer e se responsabilizar, né, pelo aquilo que você vai colher lá na frente. Né? A liberdade com a responsabilidade. Gente, a liberdade é um poder? É um poder. O teu livre-arbítrio é um poder? É um poder. E um poder que exige de você conhecimento, né? Exige de você habilidade, né? Exige essencial de todo o nosso trabalho é o amor, né? Então, eu acho que é isso, assim, uma das coisas importantes. Tudo que a gente faz com amor, com a nossa verdade, com integridade, a gente tem essa liberdade para agir e, enfim, né? E trazer mais pessoas para esse caminho da luz que a gente está buscando, né, gente? O autoconhecimento acho que é acima de tudo, né? Você precisa se conhecer, né? Saber quais são os seus propósitos. Está dando retorno aqui, não sei se... Vocês ouvem o chiado também? Não? Mas é isso, a gente precisa se conhecer.